Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Católico. Nesse vídeo, vamos falar de testemunhos de personagens bíblicos que edificam. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouve minha oração. Salmos 4, versículos 1. Davi, em meio à angústia, recorre ao Senhor, relembrando os momentos em que experimentou alívio divino. Essas experiências passadas lhe conferem segurança para buscar a Deus novamente nos momentos de necessidade. Assim como Davi, todos nós enfrentamos momentos de angústia em nossas jornadas, sendo algumas dessas provações mais desafiadoras do que outras. No entanto, a certeza de que Deus é um refúgio para os seus servos nos encoraja a nos dirigirmos a Ele em nossas adversidades. A Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, nos alimentarmos de relatos bíblicos de cura e restauração em meio ao sofrimento fortalece nossa fé. Ouça a narração das histórias a seguir, de vários servos de Deus que foram cuidados por Ele em meio às dificuldades. Que cada história seja uma fonte de encorajamento, motivando você a confiar cada vez mais no Senhor para enfrentar os desafios com fé e esperança. Um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel foi o reino de Acabe. Seu reinado durou 22 anos e foi marcado pela idolatria e apostasia. Esses males foram tão marcantes que a Bíblia afirma que Acabe foi pior do que todos os reis que o antecederam. Desobedecendo à lei de Deus, Acabe se casou com Jezabel, princesa dos Sidônios, povo pagão e idólatra, que servia o falso deus Baal. Além de prestar adoração a Baal, Acabe ainda edificou templos e altares a Baal em várias partes do território de Israel, levando o povo à idolatria. É nesse momento de caos generalizado que surge o profeta Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos. A Bíblia não fala muito a respeito de suas origens, ela simplesmente o inclui na história, trazendo juízo sobre o reinado de Acabe por causa dos pecados do rei. Elias profetiza que não choveria e nem cairia orvalho do céu pelos próximos anos, e assim aconteceu. Foram cerca de 3 anos e meio de seca total na região. A fome e a miséria assolaram não só o rei idólatra, mas também toda a população que o seguiu em sua apostasia. Nesse meio tempo, a vida do profeta Elias foi guardada por Deus. Ele migrou para a região da Síria e ali Deus o sustentou. O Senhor também realizou grandes coisas por intermédio de Elias. Multiplicou o alimento de uma viúva durante todo o período da seca, ressuscitou um morto e, finalizando o período da seca, fez a chuva cair novamente num episódio de grande demonstração do poder de Deus. O ápice da ação de Deus na vida desse grande profeta foi o momento em que Elias, sozinho, desafiou cerca de 400 profetas do falso deus Baal e mais 850 profetas de outra divindade falsa conhecida como Aserá. Eles aceitaram o desafio e, como era de se esperar, Elias saiu vitorioso.
Todo o povo teve diante de si a prova de que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. E assim, todos os falsos profetas foram mortos. Nesse momento, somam-se grandes feitos, grandes vitórias e provas inquestionáveis da presença e condução de Deus na vida de Elias. Algo que todo servo de Deus almeja. No entanto, o rei e sua esposa pagã não ficaram nada satisfeitos com as ações de Elias. E Jezabel ameaçou matar o profeta. Essa ameaça o levou ao desespero. O medo tomou conta e o grande homem de Deus fugiu para salvar a própria vida. Após caminhar um dia inteiro, sem ter mais forças para nada, Elias sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte. Ele não tinha dúvidas da presença de Deus em sua vida. Já havia experimentado grandes feitos do Senhor, mas as circunstâncias o levaram ao pavor. A única saída que viu diante de si foi a morte. Seu foco estava na circunstância e não no Deus que o estava conduzindo em todas as coisas. E por isso orou a Deus dizendo: "Basta, Senhor, tira minha vida." É perceptível em suas palavras o cansaço e o esgotamento diante da situação. Mas por que isso aconteceu ao profeta? Ele presenciou a glória de Deus. Não era para ele demonstrar uma confiança inabalável no Senhor após isso? Essa é a grande pergunta que muitos se fazem diante de sérios problemas da vida. E a resposta é apenas uma: os servos de Deus, por mais fiéis que buscam ser, vão enfrentar dificuldades em sua caminhada. O livro de Jó nos alerta: os homens nascem para a dificuldade, tão seguramente como as fagulhas voam para cima. A depressão é uma dessas grandes aflições da vida, e ao longo das Escrituras encontramos relatos de diversos servos fiéis de Deus que passaram por essa condição. Alguns por períodos mais curtos, outros por períodos mais longos. Independente da duração, essa realidade é abertamente retratada na Bíblia, sem qualquer tentativa de escondê-la. Em termos de depressão, Elias é um dos casos mais estudados nos textos bíblicos, demonstrando sintomas característicos de alguém deprimido. Ainda que por um curto período, ele apresentou uma tristeza profunda, falta de interesse em suas atividades rotineiras, alterações no sono, sentimento de desesperança e baixa autoestima. Vários salmos também mostram os salmistas expressando os sintomas da depressão, conforme já vimos anteriormente. Citando alguns exemplos, os salmistas se apresentam em certas ocasiões sem esperança, cansados de clamar, sentindo-se abandonados por Deus, com medo apavorante dos inimigos, privados de alegria e sem prazer nas coisas da vida comum, além de outros sintomas. Jó também nos serve de exemplo. No início do livro, Jó é descrito como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era alguém que possuía muitas riquezas e uma grande família. No entanto, sua vida muda significativamente de um dia para o outro. Ele perde todos os seus bens e, o pior de tudo, todos os seus filhos são mortos em um episódio trágico. Além disso, sua saúde é atacada por tumores malignos que dominaram seu corpo dos pés à cabeça, levando-o a um estado de profunda agonia. Afligido por tudo que está passando, ele amaldiçoa o dia em que nasceu,
desejando não ter nascido e até mesmo ter sido morto no ventre de sua mãe. Ele diz: pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre a luz. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? As dores e as perdas que Jó experimentou são indescritíveis tanto no aspecto físico de sua doença, quanto no fardo emocional de perder tudo que possuía e amava. Essas situações que podem levar as pessoas ao desespero e à depressão, e mais uma vez fica evidente que até mesmo um homem considerado reto e justo por Deus pode passar por agruras pesadas na vida. Em um contexto semelhante ao do profeta Elias, temos também outro profeta, Jeremias, que passou por horrores devido à missão que recebeu de Deus. Desde muito cedo, Jeremias foi separado por Deus para profetizar não a salvação de Judá, mas a sua ruína. Ele tentou evitar essa missão, mas não conseguiu resistir à persuasão de Deus. E assim iniciou seu ministério profético. Por causa das duras mensagens que o Senhor o incumbia a transmitir, Jeremias se tornou alvo do ódio do povo. O povo ansiava por bênçãos, alegria e palavras de esperança e libertação. Mas as palavras que vinham através do profeta eram totalmente o oposto disso. Isso o tornou uma pessoa indesejada em Judá, levando-o à solidão, tristeza, desespero e ao ponto de lamentar ter nascido. No capítulo 20, Jeremias expressa sua angústia. Maldito o dia em que nasci, maldito o homem que levou a notícia a meu pai e que o cumulou de felicidade ao dizer-lhe: nasceu-te um menino. A ele suceda o que às cidades aconteceu, que o Senhor sem piedade aniquilou. Por que não me matou antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido meu túmulo e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que saí do seu seio para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir meus dias? Imaginemos a situação desesperada em que o profeta se encontrou, sem amigos, sem alguém que se importe e que goste dele. Todos os desprezam, odeiam e zombam dele por causa de sua fidelidade a Deus. Infelizmente, não é uma situação exclusiva do profeta Jeremias. Muitas pessoas enfrentam situações semelhantes, sendo desprezadas e odiadas em diversos âmbitos da vida, simplesmente por servirem a Deus. Essa realidade pode ser extremamente depressiva, e é uma triste realidade para muitos hoje em dia. Outro exemplo claro na Bíblia é o de Noemi. Ela e sua família saíram de Israel em direção a Moabe durante uma seca que assolava a região. Por alguns anos, vivendo em Moabe, seu esposo e seus filhos faleceram, deixando Noemi sozinha em terra estrangeira. Ao decidir retornar para o território de Israel, Noemi mudou de nome, passando a ser reconhecida por Mara, que significa amargura. Ela expressou sua dor dizendo: quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Esses exemplos das Escrituras mostram que homens e mulheres de Deus enfrentaram o mesmo sofrimento que muitos cristãos enfrentam hoje.
No entanto, a forma como Deus agiu em suas vidas em meio a essas dores deve trazer esperança aos que sofrem. Elias recebeu o cuidado de Deus, foi alimentado e visitado por ele, e recebeu um novo ânimo e uma nova missão. Seu desejo de morrer passou e seu coração foi curado. Jó testemunhou o fim de suas aflições, teve seus bens restaurados, encontrou paz, ouviu a voz de Deus e seu relacionamento com o Senhor foi elevado ao ponto de declarar: Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Noemi saiu da amargura por meio de sua nora, Ruth, e teve sua família restabelecida, recebendo de Deus um neto que alegrou sua vida. É importante ressaltar que Deus age de maneiras diversas, ou seja, nem sempre ele age da mesma forma. Jeremias, por exemplo, recebeu força e ânimo do Senhor, continuando lutando arduamente, mas em seu contexto específico, enfrentou a rejeição e a solidão até o fim de sua vida. Isso não significa que Deus o tenha abandonado, mas sim que Deus tem planos distintos para cada pessoa e devemos nos submeter à sua vontade. Apesar de ser conhecido como profeta das lágrimas, Jeremias é principalmente conhecido como profeta do Altíssimo, e isso é o que realmente importa. Se você está enfrentando a depressão, esses testemunhos bíblicos mostram que você não está sozinho. Assim como Elias, Jeremias, Jó, Noemi e muitos outros, você é muito amado pelo Senhor, e Ele se importa com você e não te desampara. Essa verdade precisa ficar clara em sua mente, mesmo que a aflição tente dizer ao contrário. Se você não está sofrendo de depressão, mas conhece alguém que está passando por esse problema, essas histórias bíblicas podem te ajudar a orientá-los e aconselhá-los biblicamente, mostrando como Deus ama e cuida de seus filhos e está no controle de todas as situações. Que você seja edificado por Deus e que o Senhor use estes testemunhos para abençoar sua vida, te dar ânimo e renovar a sua fé.